Olá, queridos amigos de Valença, Rio das Flores, Miguel Pereira, do 24º Seu. Estou aqui iniciando nosso estudo, nossa palestra, nossa conversa de hoje a respeito da valorização da vida, tema que é abordado geralmente no mês de setembro, quando fazemos o Setembro Amarelo, de prevenção à vida. E vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, deixando no ar alguns pensamentos, algumas ideias que são da doutrina espírita e que vêm para nós como um suporte para os nossos sentimentos, para a nossa forma de ser, de pensar, para auxiliar nos momentos de crise, nas nossas dores, e nos dar um subsídio, uma sustentação na nossa fé. Então, iniciando aqui os nossos estudos, vou projetar um pouco as imagens. Nosso tema, então, escolhe, pois, a vida. E quando nós temos os desafios no nosso caminho, na nossa existência, pessoas que vão embora, às vezes repentinamente, situações, reveses na nossa vida, doenças, transtornos, situação profissional comprometida, ou às vezes conosco mesmo, na situação em que entramos em profundo abatimento, depressão. Muitas pessoas sentem ansiedade nessa situação que estamos vivendo, de isolamento social, de pandemia, e pensam em tirar a vida, em exterminar com a própria vida. E esse pensamento é antinatural, porque temos o instinto da sobrevivência em nós, e não só ele é antinatural, como também ele pode ser influenciações espirituais. Então, caminhando um pouco, vamos ver as ideias espíritas. Vemos aqui o cartaz, que é a propaganda da FEB, em defesa da vida, suicídio não. É um cartaz de divulgação, às vezes ele é liberado no Setembro Amarelo, às vezes em outros momentos, né, do ano, em que uma frasezinha curta resume a ideia espírita. Você continuará a viver depois da morte. Suicídio é ilusão, procure ajuda. Então vemos aqui um resumo breve das ideias espíritas sobre a continuidade da vida, sobre a nossa ilusão de que vamos extinguir o corpo e que vai cessar a dor, como sabemos que não irá cessar, porque o espírito continua preso a esse sofrimento. E vemos aqui a frase do Mestre Jesus, que está em Lucas, capítulo 9, versículo 25. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo. Enquanto o Mestre Jesus refletia sobre aquele que caminha pela terra, buscando apenas as coisas materiais e que acaba por perder a si mesmo ou por consumir-se demais em trabalhos ou sem preservar a própria existência, que é também um tipo de suicídio, o suicídio chamado inconsciente ou suicídio indireto, quando a pessoa não cuida de si, não cuida da saúde, não cuida da própria existência, esforçando-se muito ou abusando mesmo do próprio corpo, das resistências, das forças e fazendo além do que é possível. E aí comprometendo profundamente a sua existência, abreviando os dias de sua existência, seja por uma viciação, seja pelo trabalho excessivo, o que for que venha comprometer a sua existência. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, vai nos falar sobre esse trechinho. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar sua fé e a sua firmeza, sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso.
Então, ele está nos falando sobre as provas de nossa existência, sobre as diversidades, sobre os altos e baixos da nossa vida. E aqueles que têm a firmeza, a perseverança e que compreendem que a vontade de Deus é soberana e que às vezes as nossas alegrias são diminuídas ou os nossos próprios nossas próprias escolhas de vida nos encaminham a momentos de sofrimento ou são realmente contingências do nosso mundo, da nossa vida encarnados, do nosso corpo submetido às intempéries, submetido aos fatores externos que vêm a sucumbir. Ou às vezes dentro da família, conflitos, no trabalho, reveses, na sorte, podemos dizer de todo tipo de modificação no nosso estado de calma e paz. E aí, onde são as provas para a nossa firmeza, para a nossa coragem, para a nossa compreensão do que é da vontade de Deus, e parte da nossa existência planetária é formada por esses momentos em que devemos nos superar, ou seja, provar que estamos modificados, que estamos melhorados, que de alguma forma crescemos, evoluímos. Por isso, nosso mundo ser considerado de provas. E aí a máxima, né? A mais coragem em viver. Muitas pessoas dizem, fulano se suicidou, que coragem, se jogou de uma altura, ou aplicou alguma droga, tomou alguma droga excessiva. E a gente diz que coragem, mas às vezes isso não é um ato de coragem, né? A gente vê que é uma fuga da realidade, é uma fuga por uma porta que é falsa, uma porta que não tem saída, porque ele pensa que vai exterminar as dores, mas naquele momento ele está somente agravando os seus problemas, como veremos aqui mais a seguir. A vida é uma bênção de Deus. Nós estarmos aqui encarnados, vivenciando a experiência humana, experimentando um corpo físico, experimentando a saúde, a oportunidade de trabalho pelo semelhante, a convivência fraterna, experimentando as alegrias simples da vida, como, por exemplo, observar a natureza, ou o sol, ou as nuvens no céu, a chuva, quaisquer desses fenômenos naturais, com os nossos sentidos físicos, é uma bênção vivenciarmos esses pequenos detalhes que são, para o nosso planeta, são a constante mudança do nosso planeta, em constante girar da Terra e trazer para nós essa experiência única da vida terrena. Então, a vida é uma bênção de Deus. Esse autor americano, Richard Bach, ficou muito famoso alguns anos atrás, ele nos deixa uma dica importante. Ele diz: eis um teste para saber se você terminou a sua missão na Terra. Se você está vivo, não terminou. Então, se estamos vivos aqui, se estamos abrimos os olhos pela manhã e vemos a luz do sol entrando pela janela, é porque algo ainda temos a realizar no nosso mundo e que venha a ser da vontade de Deus, a qual devemos respeitar, né? Devemos compreender que ela é soberana e é maior do que tudo. Devemos caracterizar, às vezes, nas pessoas o desgosto pela vida. Pessoas que entram em profunda depressão, que entram em abatimento, em tristeza, por algum problema que lhes aconteceu. E principalmente nesses anos, né, nós temos visto pessoas entrarem nesse processo de desinteresse pela vida por causa de não poderem sair, de estarem isolados. E entram num processo de depressão. Aí nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na questão 943, quando Kardec interroga aos seres luminosos que estavam assessorando a vida planetária e trazendo essas informações para nós. Ele diz: de onde vem o desgosto pela vida? E os
espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e da sociedade. Então, nós compreendemos que quando a pessoa não tem nenhum propósito para a sua vida, ela sofreu um abalo muito grande, alguma coisa aconteceu, principalmente nesse último tempo, nós temos visto as pessoas muito isoladas e perderem aí a vontade de ver, porque não podem sair, não podem executar as tarefas pequenas que executavam junto com os amigos, junto com aqueles que eram colegas às vezes, né, de trabalhos espíritas ou de trabalho mesmo profissional e que não podem mais ter essa afetividade, esse abraço carinhoso, às vezes a conversa, ou às vezes estar com os amigos ou mesmo com familiares, e a pessoa entra num estado de profunda apatia, de profunda dor, de querer realmente que a sua vida tivesse o que tinha antigamente. Mas sabemos que o nosso caminhar na Terra nunca vai ser igual. Né? 2 dias que nascem iluminados pelo sol, as nuvens são diferentes, as condições do vento são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, tudo na nossa vida muda. E nunca vamos encontrar repetidamente 2 coisas iguais. Sempre vai ter um cunho, um detalhe, uma cena, alguma face que é diferente. Então, muito cuidado quando nos sentirmos ansiosos, porque por estarmos numa monotonia, observando a vida, nós vamos ver que está sempre modificando. Às vezes a falta de fé, pessoas que não têm o conhecimento da doutrina espírita ou que tinham a fé vacilante, né? Aquela fé hesitante, que não é muito forte em seu coração, de acreditar que Deus sabe de tudo e que Ele está realmente sendo misericordioso com o nosso planeta, que precisa passar por esse momento de transição, precisa de alguma forma tomar consciência do propósito humano no nosso planeta, de crescimento, de evolução, e que nós parecemos ainda na infância da humanidade, ainda descomprometidos com o que é da humanidade para realizarmos no nosso planeta, tomarmos conta do nosso planeta, cuidarmos dos reinos que estão abaixo do reino humano, o reino animal, o reino vegetal, e cuidarmos também da própria estrutura planetária que nos abriga, que nos serve de casa, de morada, né? E muitos também veem o desgosto da vida pelo materialismo que a sociedade propõe como sendo uma busca desenfreada pelo dinheiro, pela condição de vida, pela condição social, e não conseguindo sucesso nesses empreendimentos, se tornam desgostosos pela vida. Então, por isso, eu coloquei uma outra frasezinha aqui, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós lemos: a programação das ideias materialistas, a propagação, desculpem, das ideias materialistas, é o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, porque a pessoa acha que somente tendo, né, as coisas materiais é que vão conseguir construir a felicidade, e esquece dos valores materiais, são perecíveis, e que na verdade esse investimento ele precisa acontecer também no nível espiritual, quando nós investimos nos valores espirituais, que são aqueles bens imperecíveis, aqueles bens que Jesus nos disse, né, que as traças não comem e que nenhum ferrugem corrói. Aí nós temos um investimento profundo na vida futura e no nosso próprio crescimento, na nossa própria evolução. Só para fechar esse assunto, coloquei aqui a falta de perspectiva no futuro, porque quando a pessoa tem apenas um pensamento materialista, ele não acredita na continuidade da vida, não acredita na sobrevida da alma. E aí frustra-se porque não encontra nos bens terrenos
tudo aquilo que poderia proporcionar-lhe a felicidade. E aí pensa em abreviar a vida, em exterminar com a própria vida, porque não acredita nessa continuidade, não acredita no nada, no que a vida futura não há mais nada, que vai realmente exterminar a dor e com isso extermina a vida. Enquanto que o espiritualismo, nós vemos a crença na imortalidade da alma, a reencarnação como um processo contínuo de retorno ao planeta Terra para a continuação da nossa evolução, da nossa existência, a comunicabilidade com os espíritos, que é a base de todas as respostas, né, trazidas por Allan Kardec no início do Espiritismo e de toda a orientação que ele foi buscar para escrever para nós, deixar as diretrizes da doutrina espírita, é a comunicabilidade com os espíritos. Esse crescimento e evolução espiritual, também a lei da causa e efeito, são as bases do espiritismo, né? Os fundamentos da doutrina, e a pluralidade dos mundos habitados. São as bases do espiritismo que nos dão muita esperança na vida futura, muita esperança de que a nossa vida tem um sentido maior, o qual nós não conseguimos alcançar totalmente, plenamente, pela nossa pouca visão aqui encarnados, e que esse sentido ele vai se completando à medida que nós vamos retomando ao planeta Terra, em outra encarnação, essa proposta muito maior de evolução e de crescimento. A doutrina espírita é fantástica porque nos esclarece a respeito da vida futura. Nos explica que a morte é apenas uma mudança de estado vibratório. E aquele que está aqui na vida física não consegue às vezes perceber a vida futura, mas isso está subliminarmente na sua constituição de memória perispiritual, nas suas vidas passadas. Ao longo da sua existência, ele vai construindo a sua própria evolução, pegando as bases das suas vidas, de todas as experiências, de tudo aquilo que ele aprendeu, de que cresceu, de que conquistou, e vai formando ali o seu novo corpo, as suas novas experiências, as suas novas provas, para crescer e para galgar, né, os degraus da evolução. Então, nos diz Allan Kardec, a vida espiritual é a vida normal do espírito. Ela é eterna. A vida corporal que é transitória e passageira. Não é senão um instante na eternidade. Então, quando pensamos na vida física como um instante para a eternidade da vida do espírito, concluímos que esse momento que nós estamos vivenciando aqui é somente mais um aprendizado de uma história muito mais longa, de uma história muito mais complexa, que começou quando os espíritos foram criados por Deus, simples e ignorantes, e que vão galgando aos poucos esse crescimento, e que não tem fim essa jornada. A nossa meta evolutiva, que nós temos notícia, que nós podemos enxergar, é o Mestre Jesus, aquele que é o modelo e guia da humanidade. Mas não tem fim, é eterna, foi criada um dia, né, e imortal até que galguemos toda a nossa evolução, cada vez mais ampliando as nossas responsabilidades com o outro e com o crescimento de todos, deixando então de ser apenas um olhar focado para a própria vida passageira e transitória, e ampliando, como pedia o Mestre Jesus, para amar o próximo como a si mesmo, ampliando para o próximo, depois ampliando para o âmbito mundial e planetário, quem sabe depois para mais quantos mundos vamos ampliar, ou quem sabe para o universo. Essa é a perspectiva humana de crescimento, uma perspectiva muito bonita, onde o engrandecimento do ser vem pelo sentimento do amor. Aqueles que retiram a vida achando que vão acabar com o sofrimento complicam ainda mais a sua situação.
Na perspectiva espiritual, esse é um momento em que se interrompe o processo natural, retirando o espírito do corpo de uma forma violenta e impedindo que a vibração harmônica do corpo perispiritual se continue até o final da vida. E aí interrompendo esse excesso de fluido vital, que fica preso ainda ao cadáver, ou ao corpo, ou ao corpo perispiritual, gerando essa confusão mental em que o suicida se encontra após a morte, conforme temos notícias nas obras de André Luiz, principalmente na obra Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, pelo Ivone do Amaral Pereira. Então, Allan Kardec nos diz, quando pergunta aos espíritos no Livro dos Espíritos: nas mortes violentas por suicídio, o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita estar morto, sustenta teimosamente que não morreu. Porque ele, na sua crença materialista, em que ao fim da vida, em que ele está tentando colocar o corpo, ele se espanta por não ter conseguido seu intento, pois que continua vivo, continua sentindo as mesmas dores, agravadas agora pela ausência do corpo físico, e entra numa confusão mental, num estado de erraticidade, como é chamado por Allan Kardec, um estado de quase loucura, de profundo abatimento, de complicações das suas questões íntimas e das questões espirituais das outras vidas que não foram resolvidas e que faltou ainda completar na sua prova existencial, que era essa vida de agora, presente. Dona Ivone do Amaral Pereira, escrevendo pelo espírito Camilo Castelo Branco, nos deixa a obra Memórias de um Suicida, que é uma obra completa e muito importante para o esclarecimento do que acontece ao suicida após o desenlace. Vemos nas primeiras páginas a descrição bem fiel, bem dolorida daquele que tirou a própria existência, que é o próprio Camilo, e que conta as dificuldades que ele passa ao se descobrir vivo em espírito, porém sofrendo ainda as mesmas dores, agravadas agora pelas dores do passamento espiritual, no momento do desenlace, repetidas vezes em sua memória. Além da confusão de estar em um lugar e aparecer sem que se saiba, as pessoas sem vê-lo, e ele sem saber como, ele vai parar em outros lugares, ele é levado por grupos para outro lugar, até acabar chegando ao Vale dos Suicidas, um local na instância espiritual umbralina, onde estão as pessoas que têm as mesmas ideias. Então ali junto deles estavam outros suicidas, pessoas com pensamentos iguais, construções mentais iguais, que são assim por sua própria imprevidência, são agrupados em sua dor. Então Dona Ivone nos descreve nessa obra com muito realismo, com muita riqueza de detalhes e com informações espíritas acrescentadas no rodapé para nos explicar como que esses fenômenos acontecem com os desencarnados que cometem o suicídio. Então nós vemos que nessa obra relatadas algumas repercussões imediatas após o suicídio. Como, por exemplo, visto na história de Camilo, o monoideísmo suicida. O monoideísmo suicida é essa repetição recorrentemente do ato final, do ato em que a pessoa tira a própria vida.
Então são vários recursos utilizados, né? Junto de Camilo tem vários também que tiraram a vida e todos eles sofrem a mesma dor. Então Camilo, quando tinha dado um tiro na cabeça, ele continua a ver sangrar o ferimento sem parar. Então são vários os tipos de morte, vários tipos de agonia que eles passam recorrentemente nesse monoideísmo suicida. O espírito não consegue sair dessa ideia de ter maculado, de ter infringido a lei de Deus e ter corrompido o próprio corpo a ponto de perder a encarnação. Outra coisa que acontece com eles e que é muito bem descrito na obra é a ligação com o corpo, a perturbação após a morte. Ele se acha ainda preso ao corpo, porque o rompimento desses laços que prendem o corpo perispiritual ao corpo físico foi feito de uma forma brusca, de uma forma violenta. Então, eles não foram completamente desligados, não foram devidamente desligados. Quando a pessoa passa por uma doença prolongada ou por um tipo de morte na velhice, que já seja de se esperar pelo desgaste dos órgãos, esses liames, esses ligamentos, esses fios, eles são paulatinamente interrompidos e aos poucos vão sendo desligados. Esse tempo pode demorar de algumas horas a alguns anos, dependendo da condição, do apego, da situação em que ocorreu a morte. E no caso dos suicidas, é um desligamento bruto, é uma coisa abrupta que acontece, interrompe repentinamente, de uma forma muito bruta. Então eles continuam sentindo essa ligação com o corpo por muito tempo. O Camilo descreve quando ele vagava pelo cemitério, rondando os despojos carnais, porque sentia ainda preso. E essa ligação vai trazer também a eles a sintonia com entidades sofredoras, entidades vampirescas que ficam aguardando nos próprios cemitérios ou nos lugares onde há pessoas ou animais mortos também, ficam aguardando para absorver as emanações vitais. E por meio desses pensamentos de dor, repetidas vezes, prolongadamente, vão sendo atraídos outros que estão também na mesma sintonia, na mesma faixa de evolução. Outros que estão também, ou que passaram pelo processo, ou que têm interesses ali em vampirizar essa energia de vida, esse fluido que está sobrando, né, abundância, porque não era a hora da pessoa desencarnar, ela está com o fluido vital de uma vida normal, né, de uma pessoa que ainda estaria vivendo por muitos anos. E como é interrompido de forma brusca, esse fluido abundante atrai a atenção dos vampiros que sorvem essas energias, que se utilizam dessas energias. Então tudo isso é descrito no Memórias de um Suicida. E essas são as repercussões imediatas. Uma pessoa que pensa que vai abreviar o sofrimento e vai interromper com a dor, está muito equivocado. Ele vai complicar ainda mais as suas dores e vai agravar ainda o seu estado, porque além das suas complicações, das suas dores, dos seus problemas, ainda conquistará mais outros, né, que são a característica desse tipo de morte por suicídio. Conta-nos ainda Dona Ivone, pela influência de Camilo Castelo Branco, que ao ficar detido no cemitério ou detido junto aos despojos carnais, aquele que cometeu o ato suicida ainda experimenta
os horrores da decomposição. E nós vemos no Livro dos Espíritos, na pergunta 155, onde os Espíritos esclarecem-nos que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar os horrores da decomposição. Então ele fica aprisionado àquele sofrimento, porque não era a hora dele se desligar do corpo. E ele está ali como um infrator da lei de Deus, porque usou erroneamente seu livre-arbítrio, porque infringiu a lei de Deus, a lei máxima e soberana de preservação da vida. E fica ali detido, sentindo, né, aqueles vermes, né, que vão corroendo o corpo físico, nesse movimento de desgaste natural, e ele fica preso sentindo aquelas dores. Sendo que esse momento ele pode ser breve, pode ser demorado, dependendo do grau, do nível de apego desse espírito e do nível também de compreensão do processo do que está acontecendo ali com ele. Fora que há outros ao redor que começam a zombar, começam a rir e a incitar a loucura daquele momento, porque ele se acha louco de estar ali, sendo que tentou acabar com a vida, como acredita na materialidade apenas no final da existência com a morte do corpo, ele esperava ali ter realmente morrido. E temos ainda as repercussões tardias, aquelas que virão depois de passar esse processo, depois de passar esse tempo, esses anos de recolhimento, onde ele vai junto com o grupo que o assedia ali, que está ao redor dele, vai ao Vale dos Suicidas, ou aos lugares reservados àqueles que têm essa ilusão de que irão finalizar com a existência, ainda tem de se comprometer com o ato que praticou contra o corpo físico. Quando ele se dá conta, amplia sua consciência, porque é um espírito imortal, então ele retoma alguma consciência no mundo espiritual, e vai se dar conta da culpa, né, do complexo de culpa que ele sente de ter praticado esse ato contra um corpo físico. Então essas repercussões elas vêm um pouco depois, são mais tardias, onde ele vai sentir a culpa e vai, se tiver alguma crença, alguma fé, vai orar, vai pedir socorro, pedir para sair desse estado de loucura. E aí, no livro Memórias do Suicida, eles são acolhidos e encaminhados ao Hospital Maria de Nazaré, no plano espiritual, um hospital para acolhimento desse tipo de loucura, dessa loucura dos suicidas, dessa complicação que fica na mente dos suicidas durante esse estado de culpa por ter retirado a própria vida. E aí ele tem condição de ser atendido, de sanar um pouco suas dores, de recompor o material fluidificado do próprio perispírito, de refazer ainda o seu coração, seu estado emocional naquele momento, e pensar numa nova existência, pensar na reparação, pensar em como vai poder remediar o seu estado íntimo diante dessa culpa de ter malbaratado a existência, né? Desperdiçado a existência. Ele vai, na organização do novo corpo, perceber que, como ele danificou por vontade própria, o seu perispírito precisa de se reharmonizar antes de regressar. Então, conta-nos no livro Leila, filha de Charles, que nesse processo de elaboração do novo corpo, uma aparelhagem sutil, muito delicada, mede de alguma forma toda a estrutura perispiritual, os anos que ainda tinha de cumprir, ao tipo da morte, o tipo de dano que aconteceu ao perispírito, e faz tipo um equilíbrio de todas essas
dessas forças, né, dessas potências, para criar um novo corpo. E dali, geralmente, aquele que danificou o seu corpo de uma forma irremediável, chegando à morte do corpo físico, terá a nova encarnação comprometida por essa dor. Então, aquele que tira a sua vida, ele está burlando a lei de Deus, está, de alguma forma, danificando o corpo espiritual. E para ele se harmonizar com a sua consciência, ele vai ter que compensar isso no seu novo corpo. Às vezes ele mesmo pede para vir com uma deficiência física, de tanta culpa que ele sente por ter danificado o corpo. Na própria obra, Memórias de um Suicida, temos o caso do Mário Sobral, que ele pede para vir porque toma consciência do que fez. Então, antes de ter se suicidado, ele tinha também assassinado sua esposa. E ele vê as suas mãos perispirituais, pela própria culpa, as mãos sumirem. E aí, quando ele vai formar um novo corpo, esse novo corpo virá sem as mãos. Então, geralmente, o processo ele vai comprometer alguma área do corpo. No caso da própria Ivone, por ela ter se suicidado por afogamento, ela comprometeu os aspectos dos pulmões. E aí, na outra encarnação, ela vem com a tuberculose, como sendo um processo de expiação desse dano causado ao corpo físico. E como todas os seus suicídios, né, ela se suicidou 2 vezes e outras pessoas se suicidaram por ela, por amor, como os seus suicídios também tinham essas complicações amorosas, tinham essas questões do coração. Em sua última encarnação, ela tinha também problemas cardíacos, ela tinha complicações no coração. Por mais dura que seja, essa é a realidade espiritual daquele que tira a própria vida. E o que nós podemos fazer é prevenir, o que nós podemos fazer é esclarecer sobre essa realidade. Por isso, essa campanha anual de prevenção do suicídio. Então, nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte trecho: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Quando nós estudamos as mensagens espíritas deixadas no legado de Allan Kardec e em outras obras espíritas também, que preenchem a nossa existência de luz, de esclarecimentos e de posturas com exemplos de pessoas que se superaram nas mais difíceis dores, nós compreendemos que essas são as verdadeiras relíquias, são os verdadeiros tesouros da nossa existência física aqui no plano físico, no plano existencial encarnados, onde nós percebemos que quando estamos com o coração preenchido por essa serenidade diante das questões da vida, temos mais condições de ser resignados com as adversidades, com os altos e baixos, com os reveses, com as dores, as mudanças. Somos mais calmos, somos mais pacientes conosco mesmos, com o outro e com o que nos acontece que não é da nossa vontade, é da determinação de Deus. Por isso, então, os Espíritos nos alertam para essa calma, essa resignação, essa paz, a partir do estudo espírita, a partir da vivência dos ensinamentos dos Espíritos, colocando-nos então como trabalhadores a serviço da doutrina, a serviço da espiritualidade amiga e a serviço de Jesus, na prática da caridade, tornando-nos assim mais prevenidos, mais preservados contra tudo que nos acontece e que poderia então chegar à loucura ou ao suicídio, e estamos com o coração pacificado diante
no que acontece, seja o que for na nossa vida. Na verdade, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. São tantas as possibilidades, mas a Deus ele pertence essas diferenças de cada um. Então, o que sabemos, que temos certeza é que todos chegaremos à morte do corpo físico e que teremos nova chance de retomar, se for assim necessário para nosso crescimento, a nossa evolução e para o nosso compromisso também com a própria jornada no planeta Terra. Compromisso com o próximo, compromisso de desenvolvimento dos ideais que são superiores, os ideais que são espirituais. Nosso amigo Jesus nos deixou essa máxima: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que está no capítulo 8 do Evangelho de João, no item 32. Essa fala de Jesus foi dita aos judeus no templo, na sinagoga, em que eles começaram a questionar Jesus sobre de que estariam sendo libertos. Eles diziam que eles eram livres, não precisavam se libertar de nada, porque a verdade iria libertá-los. Jesus vem esclarecer que todo aquele que tem em si paixões ou viciações é escravo dessas paixões e é escravo dessas viciações. Então, somente quando ele vê a verdade, a realidade do nosso mundo físico, a consciência a respeito da espiritualidade, é que ele pode se libertar de todos os aprisionamentos do nosso mundo, ainda estagiando nas provas e expiações. Então, o Espiritismo nos traz a verdade que liberta. É a fé raciocinada, é aquela fé que nos dá a sustentação a partir da lei de causa e efeito. Quando olhamos as nossas ações no mundo e que são comprometidas com efeitos que muitas vezes não são bons, nas nossas reencarnações e o sofrimento que advém de cada reencarnação. Então, quando sofremos no mundo, pensamos já na vida anterior e no que estaremos necessariamente sofrendo. E aí já vamos pensando na próxima existência e como sabemos que a ação virá, né? A reação virá de uma ação, já vamos plantando ali as sementes boas, vamos praticando as boas ações. Isso nos dá uma segurança muito grande para a nossa fé. Sabemos e compreendemos o processo das leis que regem o nosso mundo e podemos, a partir daí, raciocinar e acreditar que Deus é justo e soberano e que irá dar a cada um segundo a medida que necessita para o seu crescimento. Outra segurança que temos, que advém da doutrina espírita, é o conhecimento sobre a vida depois da morte. Essa certeza de que somos imortais e que quando cessar esse período que estamos passando de sofrimento, advirá após a morte a recompensa de nossas ações, ou as contas de nossas ações, né? Aqueles que praticaram realmente a lei de Deus, que entenderam em Jesus aquele que vem trazer a luz para o mundo, aquele que vem trazer o alento aos nossos corações, e realmente praticou a lei de caridade, a lei de compaixão com o semelhante, no final da existência colherá os frutos desse investimento feito, que é na própria vida e no próprio crescimento do mundo, né? Do outro também, ensinando ou dando exemplos ou fornecendo mesmo a caridade material, o plano que sustenta. Mas outra lucidez trazida da doutrina espírita nós vemos nessa perspectiva, na perseverança diante das vicissitudes da vida. Saber que tudo vai passar. Que o nosso mundo é feito com base nessa transitoriedade. Ele é um mundo que gira no espaço, trazendo a cada dia uma nova luz, né? Vem trazer a cada dia o ressurgimento da esperança em nós. Então, pensando nessa continuidade da vida, pensando na nossa existência como ser imortal, nós vamos compreendendo que é preciso ter essa perseverança, porque
irá passar, né? Como tudo que há na nossa vida, mais uma vez irá passar. Na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, pela psicografia de Divaldo Franco e o espírito Emanuel Filomeno de Miranda, nós encontramos umas palavras proferidas pelo personagem Irmão Gracindo, que resumem como a nossa condição no nosso mundo nos limita diante da realidade espiritual. Então nós vemos aqui que ele diz: sempre nos referimos às misérias que nos acontecem no transcurso da evolução, olvidando-nos de que elas são os frutos espuros do nosso comportamento. Nós nos esquecemos dessa nossa jornada como espíritos imortais e que no passado a nossa própria ignorância das leis de Deus, os nossos próprios atos maus ou às vezes incontidos geraram a nossa realidade hoje. Continua então, irmão Gracindo: confiássemos em Deus e adotássemos o comportamento ensinado e vivido por Jesus, e com certeza o nosso fardo seria leve e sem fadiga. Muitas vezes nós nem conhecíamos a mensagem do Cristo, ou talvez não tenhamos tocado nosso coração pela seriedade, pelo compromisso com essa causa do amor e da caridade que vemos agora sentindo a cada dia com a doutrina espírita renovando em nosso coração. Continua o irmão Gracindo: eis porque o Espiritismo é a doutrina da consolação, semelhante ao que Jesus fez, ajudando-nos a agir corretamente sem a vã loucura de desejarmos a solução milagrosa dos problemas através dos mentores, cabendo-nos a nós próprios realizá-los. Então, muitos são aqueles que ficam somente pedindo que venha a solução para os seus problemas. Esquecidos estão de que somos esses próprios responsáveis, as pessoas responsáveis pelo que nos acontece. Então queremos uma solução milagrosa, mas se estudamos a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei do retorno, sabemos que para recebermos essas bênçãos na nossa vida, temos de plantá-las, temos de semeá-las, temos de praticar a lei do amor e aos poucos, internamente nós vamos nos modificando, aos poucos vamos irradiando essa mudança, essa transformação e o nosso mundo acaba por refletir esse nosso olhar diferenciado. E na próxima encarnação, talvez na outra, consigamos essa harmonização com a espiritualidade. O que fazemos é ficar sempre pedindo uma solução milagrosa para os nossos erros. Se o propósito espiritual ensinar aos homens, é preciso que eles venham buscar desse conhecimento e também ajam em favor de si próprios, assumindo a responsabilidade sobre seus erros, tomando a si as rédeas da sua evolução e promovendo o bem como único recurso, um recurso salutar para as próximas existências. Então, se queremos que o mundo realmente passe a regeneração, depende de cada um de nós, depende da mudança que fazemos hoje dentro do nosso coração. Mudança de sintonia mental, mudança de escolhas de vida, mudança de posturas diante da nossa realidade. Vamos escolher, então, buscar a sintonia com os mentores, mas também trabalhar em favor dessa grande mensagem, que é a mensagem do Cristo, da mensagem que é trazida pelos Espíritos, promovendo a vida, promovendo a saúde, promovendo a paz, secando lágrimas, oferecendo um ombro amigo, ouvindo aquele irmão que está mais necessitado. Esse é o nosso compromisso conosco mesmos, com a doutrina espírita, com a mensagem de Jesus, com a mudança que nós queremos realizar no nosso mundo. Então, o irmão Gracindo, ele é muito consciente nesse sentido de nos trazer
essas palavras elucidativas. Nosso mundo como está é o reflexo de como nós somos por dentro, do nosso compromisso, nosso nível de compromisso com a mudança que precisa ser feita e que efetivamente será feita se nós fizermos em nós ou não. Então resta saber se queremos seguir com o nosso mundo de regeneração ou se queremos nos mudar para outros órgãos mais condizentes com o nosso estado evolutivo. Já encaminhando então para a finalização do nosso estudo de hoje, coloquei mais um cartazinho aí da Federação Espírita Brasileira, onde vê-se a foto de Dona Ivone Pereira, uma fitinha amarela, né, que é o símbolo aí da preservação da vida, e a frase melhor é viver. Formar juntos uma barreira de oposição à ideia do suicídio pelo esclarecimento é um dever de todo espírita, nosso dever. De esclarecer, de mostrar, por mais dura que seja a realidade espiritual após a morte daquele que opta por essa ação, é preciso mostrar a toda pessoa que esteja nesse estado vacilante de sua vida e, em contrapartida, ao mesmo tempo, trazendo a ideia da vida espiritual. Mostrar a verdadeira vida, a vida do espírito, aquela realidade onde estamos ao mesmo tempo, porque nosso espírito está aqui encarnado, mas ele pertence à realidade espírita e retornará em algum dia, mas não nos cabe decidir qual será esse dia. Somente Deus pode decidir o dia do nosso retorno. Descobrir então em nossa vida um propósito maior, um propósito espírita ou um propósito cristão, seja ele como for, ou algo que venha preencher, como essas ONGs que promovem o auxílio de caridade, algo que venha bater no seu coração e que fale profundamente ao seu ser. Essa causa vale a pena eu me integrar, eu me engajar. Seja a causa dos que moram pelas ruas, dos idosos nos asilos, das crianças abandonadas, a causa da fome, a qualquer causa que venha tocar o seu coração e que você se sinta ali como um agente de Deus, um agente do Mestre Jesus, da espiritualidade, ou do que quer que seja que você acredite, e que cumpra na sua vida esse fundamento de trazer uma luz ao seu olhar, um brilho ao seu olhar. E ao realizar isso, venha preencher sua vida de propósito. Você vive para servir nesse propósito que fala ao seu coração. Auxiliar os outros com compaixão, fazer desse sentimento algo real na sua vida, sentir realmente a dor que é do outro, colocar-se no lugar do outro, querer ajudar com as poucas possibilidades que cada um de nós tem, com os recursos que Deus nos deu. Alguns têm a facilidade da palavra, de conversar, outros têm maior recurso material para oferecer, outros têm um abraço amigo, ou descobrir uma forma que seja fácil para você, para auxiliar nessa causa maior. Ou às vezes dentro de uma casa espírita, numa organização que já seja estabelecida, e desempenhar uma pequena função que seja, mas que venha preencher a sua vida com esse propósito. Aqui nós vemos, sempre faltam mãos para o trabalho, né? São poucos aqueles que se oferecem para realmente realizar esse trabalho gratuito, esse trabalho não remunerado, mas que dá ao coração muita gratificação, porque preenche de sentido a existência. Aquele que está imbuído desse propósito, aquele que encontrou na sua vida algo que possa fazer pelo outro, ele está pacificados, com os coração sereno diante da vida. E a espiritualidade companhia de todas as horas, né? De todos os dias. Basta
abrir uma obra, fazer uma oração, entrar em consagração e meditação e sentimos a proximidade desses espíritos que trazem o perfume da caridade para a nossa existência. Encerrando então a nossa fala, eu deixo a máxima do Mestre Jesus: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse aprendizado nosso diário, esse exercício que fazemos do amor a nós mesmos, ao outro, ao nosso semelhante, aquele que está do nosso lado, na nossa família, às vezes aquele que está mais distante, ao que está necessitado e ao que está constituindo a humanidade em si na figura do próximo, que é aquele ao qual, às vezes de forma anônima, nós podemos ajudar. Então temos esse ideal de servir a Deus na forma desse sentimento profundo que é o amor e que vai crescendo dentro de nós, ele vai se tornando um ideal de vida, se ampliando para todas as pessoas e para a causa da humanidade. Então venho convocar todos a terem essa coragem, a ter mais coragem de amar. A coragem, a gente pensa, né, aquele que se suicidou teve tanta coragem de fazer isso, mas isso não é coragem, isso é uma fuga. Eu quero ressaltar a coragem de amar. Será que nós temos a coragem de amar? Então vamos exercitando com o próximo, mais próximo aquele que está ao nosso lado, com o conosco mesmo, dentro do nosso coração. Vamos exercitando esse sentimento profundo e elevado que é o amor. E deixando que o jugo leve do Mestre Jesus venha fazer parte da nossa existência. Aos poucos nós vamos cedendo aos apelos dos textos que lemos, aos encontros com aqueles irmãos de ideal espírita e que vão trazer oportunidades de trabalho. Então, muita gratidão por estar aqui, por falar para vocês, por deixar essa mensagem que é dos Espíritos, essa mensagem que é do Mestre Jesus, que é de Allan Kardec, não é minha. Eu só estou aqui trazendo, fazendo o papel do mensageiro, trazendo o que já foi estabelecido pelos irmãos maiores, pelos Espíritos, por Allan Kardec e pelo nosso modelo guia planetário, que é o Mestre Jesus. Quero agradecer muito a sua oportunidade de aqui estar e que todos vocês pensem nessa coragem de vivenciar o amor em suas vidas. Gratidão, paz e até a próxima.